todos, eu sou o Rocha Maurício, da Britolan, de Joinville, São Paulo, capital. Eu vou fazer esse vídeo para colocar a nossa visão sobre o texto de Mateus 23, que fala sobre a cadeira de Moshe. Muitos estão colocando suas visões e nós temos que ver realmente o que as Escrituras dizem sobre isso, não fugir daquilo que o texto diz e vamos colocar a nossa posição. Está em Mateus 23, 1 a 3. Então falou Yeshua à multidão e aos seus talmidim, dizendo: na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e os fariseus, os perushim. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. A referida cadeira de Moshe era um assento onde os mestres explicavam a Torá. Traziam as explicações das parashiot e as haftarot semanais. Nós vemos, entendemos que além de ser uma cadeira que estava na sinagoga, onde os mestres explicavam a Torá, ela também representa uma posição de passar as informações, passar as interpretações para o povo, ensinar o povo, ter uma linha de raciocínio, uma linha interpretativa das Escrituras. Nós vemos no texto da Brit Hadashah um exemplo disso. Está lá em Lucas 4, a partir do passuque 17, e diz o seguinte: e foi dado a Yeshua o livro do profeta Ishaial. Ele foi chamado na Torá, em Aliyah Torá, ele leu a Haftará daquele Shabbat e explicou, ele leu Ishaial. E depois, quando ele fechou o rolo, diz assim o texto: e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Esse assentar é a cadeira que tinha na sinagoga. Quando nós vamos para Jerusalém, no museu de Jerusalém, existem várias salas onde foram desmontadas sinagogas na Europa, sinagogas da Idade Média, e foram montadas ali no Museu de Jerusalém. E lá, em muitas sinagogas, nós vamos ver uma cadeira alta, onde o rabino subia para explicar a Parashá. Aqui no texto diz que Yeshua sentou-se. E todos na sinagoga estavam com os seus olhos fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa profecia em vossos ouvidos. Era a profecia messiânica de Ishaial. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça. Ou seja, eles estavam a princípio aceitando o que Yeshua estava falando. Mas quando ele fala que se cumpriu, que se cumpre nele, e eles começaram a dizer: não é esse o filho de Yosef? Não é esse aquele menino que cresceu aqui, nesse vilarejo, que eles estavam em Nazaré? É interessante que esses grupos anti-judaicos acusam os perushim
de usurparem a cadeira de Moshe, sendo ela dada somente aos Koanim. Somente, segundo eles, somente os sacerdotes tinham esse direito de formar alahá, de ensinar o povo, mas isso não condiz com os textos nem do Tanar e nem da Brit Hadashah. Nós vemos aqui Yeshua sentando na cadeira de Moshe, na cadeira da explicação da Torá, na sinagoga. Yeshua não era um Kohanim, não era um Kohen. E também Moshe também não era Kohen. O texto de Devarim 17 diz claramente a presença dos Shoftim, ou seja, dos juízes, que juntamente com os Kohanim iriam julgar a Israel. Vamos lá ver. Uvatá el ha-Kohanim a-Leviim, e virás aos sacerdotes e levitas. Ve'el al-Shofet asher ie ba'amim, e aos juízes que houverem naqueles dias. Haem vedarashta ve'igidu lecha, em que irás e te anunciarão et davar hamishpat, a sentença do juízo. Veashita alpi adavar, e farás conforme o mandato daquela palavra. Asher yagidu lecha, que te anunciarem. Min hamakon hau asher ivahar Adonai, no lugar que escolher o Eterno. Vesharta lasot kehor asher yoruha, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Uvatá el ha-Kohanim ha-Leviim, e virás aos sacerdotes e aos levitas. Ve'al shofet asher ie ba'amim, e ao juiz que houverem naqueles dias. Nós vamos ver a presença do shofet, não somente dos Kohanim. Shofet, juiz, não necessariamente da tribo de Levi, e não necessariamente da família de Aaron, os Kohanim. No início dessa paraxá, onde tem esse texto de Devarim 17, que é a paraxá Shoftim, nos diz claramente que a autoridade fora investida para julgar o povo, não fora dado exclusivamente aos Leviim e aos Kohanim. Em Devarim 16, 18, nas primeiras palavras da paraxá, a Torá nos diz: Shoftim beshoterim titem lecha, juízes e policiais designarás para ti. Behor shearecha asher Adonai Elohecha noten lecha, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá. Lishvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek, e o julgarão o povo com reto juízo. Alegar que a autoridade de julgar, de ensinar o povo, de estabelecer interpretações da Torá, ou criar leis de cerca, fora usurpada na transferência dessa autoridade dos Kohanim para os Perushim, não encontram base que se sustentam nem no Tanar, nem na Brit Hadashah. Assim, muitos querem alegar que não é legalmente aceito a transmissão dessas prerrogativas que eram essencialmente sacerdotais. Esquecem estes não de detalhes, nem de conceitos que estão implícitos ou de interpretações do Sod, mas são expostas essas verdades de forma explícita e irrefutável. Na época de Yeshua, a maioria dos Kohanim eram saduceus, um ramo judaico
que havia sido corrompido pela influência do helenismo e que foram colocados no poder pela força de Roma, que governava a região. Portanto, independente de tribos, os doutores da lei, os escribas, os anciãos e também os perushim eram dotados de autoridade para a interpretação da Torá e formulação das halahot. A Torá nos atesta que a autoridade é dada pelo Eterno aos sacerdotes, aos juízes e aos reis e aos profetas da nação de Israel. E não, em nenhum lugar, é dado autoridade para as nações. É uma prerrogativa de Am Israel, pelas suas gerações. É certo que Moshe se assentava na cadeira para julgar as 12 tribos de Israel. Itró aconselhou Moshe e o Eterno estabelece a autoridade aos 70 anciãos de todas as tribos de Israel. Vamos lá no texto, Shemot 18, 13 a 16. E aconteceu que, no outro dia, Moshe assentou-se para julgar o povo. Assentou-se na cadeira de Moshe. E o povo estava em pé diante de Moshe, desde a manhã até a tarde. E vendo, pois, o sogro de Moshe, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moshe a seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar ao Eterno. Ou seja, ele ia dar a interpretação das leis, da Torá, em caso em caso. Quando algum negócio vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhe declare os estatutos, ou seja, a interpretação da lei que ele tinha recebido, e as suas leis. Desta forma, foi também outorgado esta prerrogativa aos Sinidrim, aos 70 anciãos que receberam a Ruach HaKodesh. O texto diz isso. Foi dado capacitação espiritual para os 70 para julgar também o povo. Para apoiar e repartir as cargas no julgamento e nas interpretações de caso dentro da comunidade de Israel ao longo das gerações. E isso não era uma prerrogativa dos Kohanim. Eram príncipes, eram pessoas de todas as tribos. Nós vamos ver isso. Lá em Shemot 18, depois em Devarim 1, a partir do Passuque 15, vão falar que não eram os Kohanim somente que julgavam, que interpretavam a lei e tinham autoridade para criar leis de cerca, halahot. Vamos ver em Shemot 18, 20. E declara ao povo os estatutos e as leis e faz-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Tu procura, dentre todo o povo, homens capazes, tementes ao Eterno, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo. Não é questão de somente governo, é questão de julgamento, e quando se julga, se utiliza um critério, e esse critério são as leis, são a Torá, e que julga esse povo em todo o tempo. Vamos lá ver em Devarim 1, 15 e 16. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experimentados. É um texto que tem relação ao Shemot que nós lemos. Chefes de vossas tribos, não diz somente da tribo dos Kohanim. Não se sustenta isso. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça entre vós.
por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50, por capitães de 10 e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos, julgai justamente entre homem e seu irmão, e entre estrangeiro que está com ele. Homens de todas as tribos. O homem deve obediência à Torá, e todo julgamento ou interpretação dada pelas autoridades estabelecidas dentre o povo, a saber, os sacerdotes, os juízes, os reis de Israel, que julgavam também o povo, e eram ungidos, tinham capacitação espiritual dada pelo próprio Eterno, para através da Torá interpretar a lei e passar para o povo, devem estar de acordo com as bases estabelecidas na própria Torá, e não mandamentos ou doutrinas humanas que iriam acrescentar, retirar ou invalidar a lei. Yeshua, nesse texto, reprova não a autoridade dada aos principais. Estou me referindo ao texto de Mateus 23, que ele fala que os que estavam sentados na cadeira de Moshe, que tinham a autoridade dada pelo Eterno, de interpretar a lei, de ensinar ao povo a Torá, que foi dada a eles, ele não reprova essa autoridade, e sim ele reprova a hipocrisia de formular leis, ensinar a lei, mas não cumprir, não ser condizente com aquilo que eles estavam ensinando. Isso era a reprovação de Yeshua em relação a eles. E não descaracterizando ou anulando aquilo que o Eterno deu para o povo de Israel, para interpretar a Torá e para ensinar o povo. Então, Yeshua, nesse texto, ele reprova não a autoridade dada aos principais, mas mais capacitados de todas as tribos para explanar a lei, ensinar a Torá ao povo, bem como interpretar assuntos inéditos sobre as bases e valores da Torá. Yeshua reprova o que está no Peshat do Pasuk. É claro, está lá no literal. Está claro nesse texto e em outros diversos, onde está sendo repudiado não as leis, mas a falta do cumprimento, e manifestando assim toda a hipocrisia peculiar de religiosos cujo interior não condiz com o seu ensino. Assim diz o texto: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Aqui o Peshat é claro. Como nós temos em outros textos, e Yeshua também, condenando a ação, e não a autoridade que foi dada aos Bnei Israel. Vamos lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Ele está falando dos fariseus hipócritas. E não de todos os fariseus. Não generalizando como muitos gostam de fazer, para denegrir o povo de Israel. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. A interpretação que foi lhe dada de como tirar o macê dessas hortaliças. Yeshua fala, e não omitir aquelas.
fazer essas coisas sem omitir aquelas. Fazer aquilo que vocês estabeleceram na Alahá, sem omitir o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Outro texto, Lucas 11:52. Ai de vós, doutores da lei, que tens a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes que os outros entrem. Ou seja, o texto diz que foi-lhe dado as chaves da compreensão da Torá. As chaves que vão abrir os portais da revelação. Yeshua também condenava a criação de leis que iam contra a Torá. Contra a Torá estabelecia. Esta prática é amplamente denunciada na Brit Hadashah. Mas a mesma não implica em desqualificar a autoridade outorgada em razão ao descumprimento desses. Mateus 15:3 diz o seguinte: porque transgredis vós também o mandamento do Eterno pela vossa tradição. Yeshua era contra esse tipo de prática de criar uma lei que não está condizente com a Torá. Mateus 15:8 e 9, conforme Ishaiah 29:13, diz o seguinte: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, não se deve criar doutrinas que não estejam de acordo com a Torá. Mas aquelas leis e interpretações que estão de acordo com a Torá, essas são aceitas. E isso não invalida essa autoridade. Pois porque um juiz, por exemplo, que dê um julgamento, faça um julgamento errôneo, agora por causa da falta de um juiz, todos os juízes vão ser desqualificados para julgar? É verdade que grande parte das interpretações da lei oral são de procedência de Moshe. Por isso, a cadeira de Moshe também alude à transmissão dessas interpretações. É fato a existência da transmissão oral de formas litúrgicas relacionadas com o templo, os ritos fúnebres, o Brit Milá, como era feito, como interpretações legais provenientes desde o Sinai. Os seguintes textos da Torá nos mostram indícios dessa transmissão oral. Lá em Shemot 25:40 diz o seguinte: atenta, pois, que o façais conforme o seu modelo, que foi mostrado no monte. O Eterno falando sobre a transmissão de informações que foi dado a Moshe quando ele estava no monte e ele deveria seguir essas orientações na construção do Mishkan. Outro texto, Shemot 26:30. Então, levantarás o tabernáculo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Nós vamos ver a Mishnah, a primeira Mishnah de Pirkei Avot, diz o seguinte: Moshe recebeu a Torá do Sinai, ortogou a Yehoshua, Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas ortogaram ao Sinedrim. Outro ponto, Yeshua ordena que observem todas as coisas que os fariseus dizem.
Yeshua critica os fariseus, chamando de hipócritas, e os que estavam agindo dessa forma. Ele não generaliza, mas diz fariseus hipócritas. Ou seja, os que estavam agindo com hipocrisia, ensinando a Torá e não cumprindo, estes estariam sujeitos ao castigo do Gehinnom. Seria isso uma contradição? Por que Yeshua indica aos seus talmidim que obedecessem às autoridades dos perushim? Esses acham que obedecer a eles parece contradizente, uma vez que merece o Gehinnom. Assim dizem ser contraditório o texto de Matatiyahu, alegando serem mal traduzidos ou até adulterados todos os manuscritos gregos dos Passukim referidos. O texto grego diz: Pautá oim rossá e am, todas as coisas quanto, e pois sim, eles dizem. Aqui não é ele diz, como muitos pegam o texto em um manuscrito. Aqui está claro, o verbo está no auristo, subjuntivo, ativo e terceira pessoa do plural. E não terceira pessoa do singular. Imim poiesate, vocês guardem. Outro verbo aqui no auristo, imperativo, para a segunda pessoa do plural. Vocês guardem. E observem. Ka terete. Katata erga autu. Contudo, as obras deles, a terceira pessoa do plural, me poiete. Não guardeis, não fazeis vós, segunda pessoa do plural. Legoicim, eles falam, terceira pessoa do plural aqui. Presente indicativo, lativo. Garkai hu poiuision. De fato, eles não fazem. Eles não fazem. Ou seja, está falando, se referindo lá a eles, terceira pessoa do plural, que estão assentados na cadeira de Moshe. Não existe erro da tradução no grego. E não se pode, em língua grega, considerar o verbo eipoisim na terceira pessoa do singular, pois está na terceira pessoa do plural. Assim como as demais palavras perfazem o entendimento gramatical conforme a tradução. Não existem variantes textuais em língua grega nesse versículo referido. Não existe nenhuma. Todos os manuscritos antigos, os principais manuscritos, não existe nesse versículo 3 nenhuma variante. Todos são idênticos. Nós vamos ver, né? Em todas as famílias de manuscritos, como os textos receptus, bizantinos majority, Stephanos receptus, todos os principais estão de acordo entre si. Yeshua nos ensina, então, primeiramente, a observar a Torá, pois ela continua vigente com toda a sua autoridade, como a vontade do Pai. Como nos primeiros séculos da nossa era, esses grupos se opõem a Israel e querem questionar a legitimidade da autoridade legal dada à nação sacerdotal, a Israel. A Torá não foi rejeitada e a autoridade não pode ser mudada após Yeshua HaMashiach, pois ele mesmo disse: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande nos reinos dos céus. Yeshua explica nesse texto que o povo de Israel, pelas gerações, foi investido de autoridade para criarem interpretações sobre a lei, uma vez que estas não colidam com os valores verdadeiros da Torá. Portanto, a cadeira de Moshe simboliza a autoridade dada pelo Eterno, a não só aos Koanim, como aos Leviim, mas também aos Shoftim, aos juízes das tribos, bem como o próprio Sinedrim. As interpretações e a halahot dos Perushim estavam corretas muitas vezes, mas eles mesmos não cumpriam com o que estava certo e as suas obras não condiziam com aquilo que ensinavam. Ou seja, Yeshua não condenava a autoridade do povo de Israel em interpretar, em transmitir os valores da Torá pelas gerações, pois se não fosse o povo de Israel, quem seria? Ele mesmo não negava essa autoridade, mas criticava e exortava ao seu povo contra as práticas contraditórias, a tradição acima da lei, a hipocrisia de ensinar o certo e fazer o incorreto, o que devemos também nos atentar. Não só dentro das nações. Assim, nós vamos ver que a cadeira de Moshe é um símbolo de autoridade que Deus dá à nação sacerdotal. Nós devemos, como Yeshua nos ensinou, a reconhecer essa autoridade a partir do momento que ela não vá colidir com as ideias e os valores da Torá. Yeshua criticava, mais uma vez estou afirmando isso, ele criticava a hipocrisia daqueles que ensinam e não cumprem aquilo que ensinam. Ele também criticava a criação e o estabelecimento de halahot que iam contra a Torá. Mas isso não invalida muitas coisas que estão no Talmud, muitas coisas que estão na literatura rabínica, vêm nos elucidar muitas coisas da Brit Hadashah e da verdade. Muitas coisas que Yeshua disse, que estão registradas na Brit Hadashah, estão também no Talmud. Foi ensinado de geração em geração e aquilo foi incorporado também. Que o Eterno possa abençoar todos nós, que possamos julgar com retidão, que possamos andar segundo a vontade do Eterno e somente através do critério da Torá nós vamos conseguir isso. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.